nós temos de perceber o seguinte: as notícias, o noticiário comum, os jornalistas, habitualmente não valorizam as notícias sobre crime, não é? Os jornalistas de sociedade, economia, e na altura havia, apesar de tudo, o jornalismo ainda era menos elitista do que é hoje. O jornalismo muitas vezes fala-se da bolha, não é? Cada época tem as suas bolhas, e nós à época tínhamos uma bolha até faiscante, porque nós tínhamos muito, por um lado o país era a Europa, éramos os bons alunos, estava-se a construir o Centro Cultural de Belém, o país já tinha descoberto antes, mas eram os grandes concertos em grandes estádios de futebol, e portanto tínhamos assim Alvalade com o GNR, tínhamos tido também o Michael Jackson, o Sinatra tinha vindo a Portugal, era muito isso. Havia já tínhamos percebido que não tínhamos de estar agarrados a um telefone com fio para conseguir dizer qualquer coisa. Eram uns aparelhos que talvez alguns ainda tenham lá, os mais velhos, esquecido lá em casa no fundo de uma gaveta, que eram os bip. Os pager. Sim, os bip, os pager, sim. Mandava-se mesmo assim, aliás, há uma cena com bip no podcast, que eu confirmo, é fantástico. Sim. As pessoas não tenham medo de se assustarem com, às vezes, alguns... E podem assustar-se. Sim, podem, quer dizer, mas não é... Mas pela construção, não é pela intensidade... 18, apesar de tudo, mas há pela intensidade, quer dizer, mas é o país que é... Mas não achas que mais... Os crimes são tremendos, mas a mim, aquilo que e eu vivi essa época, eu nasci em 61, portanto é óbvio que nesta época era uma cidadã adulta, talvez o que me chocou mais foi lembrarem-me como é que era a vida. Não sei se sentiste isso, Zé. A vida. Eu acho que para mim foi mesmo aquilo que, quer dizer, eu de repente comecei a lembrar-me, de facto, como é que era, por exemplo, o trajeto que eu todos os dias fazia entre o sítio onde morava e o trabalho. Mas já falamos disso daqui a bocadinho. Pois tem muito a ver, é um país... É um país que tem isso, esse que estás a dizer, esse deslumbramento com o que vinha de fora, mas depois tinhas umas situações... De vida, não é? Sim. E depois há detalhes de cotidianos que nós não supomos. Quer dizer, nós estamos a falar numa das vítimas, ela é prostituta, é toxicodependente, nós estamos nos anos da heroína, não é? Também estamos nos anos da SIDA, o que talvez possa explicar porque é que nunca se encontrou depois o estripador. Uma das teses é que ele pode ter vindo a morrer, até porque depois claro, continuaram a ser mortas mulheres, continuaram a ser mortas prostitutas, mas não daquela forma, com aquele perfil. Uma das que é a banalidade, nós às vezes falamos da banalidade do mal, não é? Mas há também uma banalidade das vidas que nós achamos impossíveis em tudo isto. E nessa banalidade das vidas que nós, muitas vezes no nosso conforto, não percebemos que existem, são quase que vidas impossíveis, umas vidas onde uma miúda, porque não é pouco mais que uma miúda, por exemplo, está na barraca dos pais, naquilo que é a casa dos pais, com os irmãos, mas vem a casa, faz as refeições e depois de jantar sai para se ir prostituir. Estão os pais, quer dizer, há ali um cotidiano com aquilo que nós achamos que não é possível, que torna, para mim foi sem dúvida um dos lados mais perturbantes deste podcast, para lá daquilo que depois que vai marcar e pode pensar-se, bem, mas sempre se mataram, sempre a questão, aliás, da violência sobre as prostitutas é grave. É um tema. É sempre um tema em todos os lados, em todos os contextos. Porquê este caso? Porquê que este caso ficou? Bem, talvez também, em primeiro lugar, porque lhe deram um nome, o Estripador de Lisboa, e o Estripador remete para outro tipo de crimes e para outros casos históricos. Depois, porque havia a forma como se matava, não se matava de uma forma qualquer, portanto havia, de facto, uma mutilação muito impressionante das vítimas, mas mesmo muito impressionante, e note-se que nós estamos nos anos 90, em que a sensibilidade até da comunicação social perante, muitas vezes, a morte era completamente diferente.
não é? Nós temos, mesmo naquilo que tinha acontecido antes, estamos a falar de uma morte numa queda de um avião, portanto, quando morre, quando o Cessna viajava, o primeiro-ministro Sá Carneiro cai, nós hoje para lá, quer dizer, todo o local em que aquilo aconteceu ficou pisado, tudo aquilo, nós não imaginamos que imagens assim hoje pudessem voltar a ser exibidas. Para já não falar de tempos anteriores, 75, por exemplo, 76, quando há aqueles atentados bombistas, nós temos imagens de uma bomba que explode no Monsanto, em que se vê o scalp de uma das pessoas, quer dizer, ou então, se recuarmos aos anos 60, nas imagens das cheias, hoje não seriam passadas as imagens que na época com censura passaram. Portanto, com tudo isto, e apesar de tudo isto, as imagens destas mulheres impressionaram muito os seus cadáveres, mesmo os próprios agentes da Polícia Judiciária. Basicamente, porque não houve grande divulgação nos jornais das imagens. Não, eles não tiveram. Porque, por exemplo, uma das coisas, nos anos 80 há vários casos que envolvem crianças, casos geralmente de pedofilia, e que depois implicaram e que levaram mesmo à morte das crianças. Ou não. E era comum, por exemplo, aparecer a criança, se não tivesse morrido, com os pais, portanto, tudo assim muito... não havia uma relação diferente com a imagem do crime e com a imagem da morte e das vítimas. Aqui, mas eu penso que as imagens não apareceram, não tanto por uma questão de reserva, mas por uma questão que estas notícias começaram por não interessar. Estas mortes não interessavam. Eram aquelas pequenas notícias que apareciam, como tantas outras, muitas vezes, sobre estes casos. O que depois vai suscitar o grande interesse é quando se percebe que estes crimes podem ser praticados pela mesma pessoa, o que escolheria as suas vítimas de uma forma mais ou menos aleatória, portanto não as conheceria, o que começa a gerar uma grande inquietação, até porque há uma dúvida se seriam apenas prostitutas, seria qualquer mulher. Há um perfil, para lá que elas eram prostitutas, mas fisicamente eram mulheres pequenas, o que sugeria ali uma vontade e uma necessidade de dominar a vítima, não é? Isso é um dos lados que vai tornar este caso. Depois aparecem também as televisões privadas, o que talvez para o caso também não seja irrelevante. E depois eu fiz numa outra rádio uma rubrica sobre crimes e foi uma coisa que me interroguei sempre e é uma coisa que me interessa, que é, nós sabemos que há crimes que interessam muito mais a opinião pública do que outros. E não são necessariamente aqueles que quem está a ler, a escrever sobre eles, ou pensa que se calhar não. Muitas vezes são reações diferentes. Depois também tem a ver com o momento... Mas tem a ver com o processo de identificação? Há aqueles com os quais nós nos identificamos mais? Não, eu acho que tem mais a ver se calhar com os terrores que nos suscita, não é? Pessoalmente, acho que tem mais a ver com os terrores que nos suscita. E, portanto, há ali aquela ideia de que há um homem, algures, que não se sabe quando, numa determinada área, periferia de Lisboa, pode, de repente, numa noite, não se sabe bem qual, estar à espera de uma mulher, é, sem dúvida, em termos do guião da nossa mente, algo de muito profundo, não é? Até porque nós, como todos os países, não é? Sempre tivemos criminalidade, também sempre tivemos criminalidade violenta, pode dizer-se menos que noutros países, pronto, essa é outra discussão. Agora, esta ideia propriamente do mal, não é? Isso é que não tanto, era mais uma coisa para os filmes americanos. Note-se que não é a primeira vez que em Portugal se depara com um serial killer. Nós tínhamos tido ainda anteriormente a figura do borrego, não é? Começam a aparecer alguns cadáveres mutilados de homens. Depois percebe-se que esses cadáveres podem ter sido mortos todos
pela mesma pessoa. Estamos a falar dos anos 60. Sim. E há aqui uma questão, e que é, portanto, são cadáveres de homens mutilados, o borrego, depois, porque há um dos mortos, às vezes havia assim umas pequenas notícias, cadáver de homem desmembrado, encontrado, até uma notícia no jornal, porque havia um dos cadáveres, tinha uma tatuagem, que à época era uma coisa muito invulgar, para ver se alguém conseguia identificar, porque em geral as vítimas eram pessoas isoladas, não tinham ligações familiares, era difícil identificá-las, até que quando o borrego é preso, e é preso porque chega-se a ele, porque um dos assassinatos acabou por ser relacionado com ele, acaba-se a chegar à figura do borrego. Eu tenho aqui até a primeira notícia sobre ele. O Diário Popular escreve: no Concelho da Moita descoberto o cadáver de um homem barbaramente mutilado. Um caso intrigante está a apaixonar a opinião pública desta região, especialmente o Concelho da Moita do Ribatejo. Anteontem à tarde, a GNR da Moita teve conhecimento de que aparecera numas salinas próximas da população do Rosário o cadáver de um homem que aparenta ter entre 30 a 40 anos. O borrego é preso, dias depois ele é preso a 18 de novembro de 1970. Sim, ele vai ser acusado por ter assassinado vários homens, com os quais manteria relações, e depois acabava num processo quase de revolta contra aqueles homens, assassiná-los e mutilá-los. Mas note-se, nunca soube quantas pessoas é que o borrego tinha assassinado. Porque ele, quando começa a ser interrogado, confessa muito mais do que aqueles dados que a polícia já tinha. E, portanto, e como ele acaba a suicidar-se na cadeia, acabou por nunca se conseguir apurar ao certo. Portanto, tínhamos tido esta figura do borrego, mas note-se que tinha sido nos anos 70, final dos anos 60, ele terá começado a matar nos anos 60, portanto, tínhamos tido isso. Tínhamos tido um caso muito, muito, muito perturbante, mas aí não se pode dizer que matasse de uma forma aleatória, que é o caso Urbino de Freitas, que era um médico do Porto, que teria envenenado várias pessoas, mas havia ali talvez um interesse, porque eram no seu ramo familiar ou profissional, porque há também uma suspeita num caso profissional, haveria uma ligação, não é bem a pessoa que sai à noite e que acaba a matar de forma aleatória. Tivemos também o caso de uma mulher que é a chamada envenenadora de Moimenta, também nos anos 60, que terá envenenado Moimenta, a sua localidade de origem, terá envenenado a patroa, mais uma outra pessoa dessa família, depois acaba a vir para Lisboa, aqui faz uma tentativa de homicídio do seu próprio marido. Isto daquilo que se conseguiu perceber, do que ela depois veio a ser condenada e é presa, mas são estes casos, a envenenadora de Moimenta e o Dr. Urbino de Freitas, são de alguma forma, matam são pessoas que lhes são próximas e relacionadas. Quando passamos para o caso do borrego, não é? Sim. E aqui do Estripador de Lisboa, é que é algo de aleatório. Sim, e portanto isso até te pode ajudar, podes beber água enquanto isto permite distinguir o que é um serial killer do que é um assassino. Sim, um assassino em série, não é? Exato. O que no caso dos envenenadores deixa sempre uma suspeita, porque quantos mais é que terão sido, não é? Porque nunca se sabe. Sabe-se, ou pelo menos nos anos 60, 70, havia sempre a ideia de que eles poderiam reincidir, ou que a partir que o veneno, o envenenador ou a envenenadora, porque era muito associado a um crime de mulheres não descoberto, provavelmente viria a repetir o procedimento, até porque havia ali a criação de um sentimento de impunidade. Mas não são pessoas que andassem a envenenar por aí, não é? São na sua área, na sua esfera. Aqui, com o borrego, só que o borrego foi preso, não é? O borrego é de facto um serial killer, mas o borrego foi preso. Foi preso, teve um processo, prestou declarações, foi julgado, as pessoas conheciam a cara do borrego, que ainda por cima é muito perplexizante, porque ele tem uma cara muito simpática. Ele era muito sorridente, era enorme, era um homem muito grande, era enorme e muito afável. Ele
há ali este choque quando se conhece o Borrego, porque imaginava-se uma personalidade sinistra, e não era nada disso, era uma personalidade muito afável. E ele, quando suicida, depois deixa todos os seus bens, que eram pouquíssimos, a um dos agentes. O que não era possível, não é? Portanto, note-se como o que havia ali de muito complicado naquela cabeça. Mas, quando o Estripador de Lisboa, o que de alguma forma... Helena, desculpa lá, estás a falar de serial killers, não estás a falar do maior de todos. O do Aqueduto. Mas como esse roubava, esse matava para roubar. Matava para roubar, mas é diferente. Mas estamos a falar de 70. Sim, eu sei. Talvez 70. Talvez e estamos 70. a falar de uma coisa que é inacreditável. Inacreditável. Primeiro, foi um dos últimos condenados à morte em Portugal. Estamos a falar de uma coisa que se passou na primeira metade do século XIX, portanto há quase 200 anos. E foi condenado à morte enforcado e a cabeça ainda hoje está conservada em formol. Pois é. Pois, mas eu por acaso... Ainda hoje está Como é que se chama? Como é que Diogo se chama? Alves. Diogo Alves. Eu fiquei sempre a Diogo pensar Alves. se Está nas devia instalações incluir- da Judiciária, não é? No Museu da Judiciária. Não sei onde é que está, não sei é onde João é que está Miguel a cabeça, Sá. sei que está conservado. Está no Museu de História Natural, Museu- creio eu, não? Não, Não, Museu de História não. Natural não, que Não, ele não. é Sardeu, portanto não podia, não, Ok, infelizmente. peço desculpa. Portanto, está Não, noutro não. sítio qualquer, Está. não sei onde é. Sim. Está no Teatro Anatómico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Pronto, é isso. Eu fiquei sempre... Porque é que ficou conservada? Porque achavam que havia ali qualquer coisa de completamente... que merecia ser Que merecia estudado. ser estudado. Sim, É evidente eu que ninguém, hoje em dia sabemos que não é abrindo cabeças que se estuda o que está lá dentro, não é? Mas eu fiquei na dúvida, mas a questão é que ele matava para roubar, não é? E portanto isso não é bem a questão do serial killer. Também há a questão da última mulher que foi executada em Portugal e que matou, e ainda por cima matou crianças. Mas ela, de facto, ia buscar as crianças à roda, levava as crianças e A matava. roda, para quem não sabe, Diz, sim, já agora, porque, enfim, a roda era uma instituição que existia em muitas casas, em muitos conventos, que no fundo era um local, uma roda, não é? Portanto, uma roda que tinha apenas uma porta, portanto, uma espécie de cilindro com uma porta que rodava. Quando compramos bilhetes numa bilheteira, não é? Olha, Que pomos eu- os Sim, é meios, parecido com rodamos isso. Só que tinha a e nos dimensão trocam, que pôr lá claro, dentro um uma bebê criança. que não se podia, que a mãe não podia ficar com ele, portanto não podia ficar com ele, e portanto depois colocava-se ali o bebê, rodava-se a roda e ele ficava com a porta aberta para o lado dentro do convento e as freiras, regra geral, eram freiras, tiravam e tratavam dele como órfão, não é? E depois, Ou como as fosse crianças precisavam de ser amamentadas, o que havia mulheres que iam Mais buscar leite, mais leite. e a quem se pagava, não é? Claro, dava-se-lhe algo. O que acontece é que a Luísa de Jesus ia buscar as crianças e matava-as. Ela confessa 28 homicídios, mas suspeitava-se de mais. É claro que tudo isto depois, nesse caso sim, ela foi de facto executada, e até foi executada de uma forma muito... ela foi executada em 1772, em Coimbra, foi executada de uma forma muito as chamadas mortes exemplares. Ou seja, pela atrocidade da execução, procurava-se que ninguém mais repetisse. Isso é século XVIII. XVIII, não é? Isto era um conceito que havia no século XVIII, que é a chamada morte exemplar, no sentido de que gera tal terror que os outros não serão levados a repetir aqueles crimes. Mas atenção, isso é uma coisa que até muito recentemente era comum na história da humanidade, não é? Que, para não dizer que em alguns sítios do mundo ainda acontece. Sim, portanto, estamos a falar de mortes com muito sofrimento, de forma a que as pessoas... Nós vimos isso nos ataques do Estado Islâmico, em algumas execuções que eles até faziam questão de transmitir, porque é a ideia de gerar o terror, não é? Nos outros. Mas, quer no caso da Luísa de Jesus, quer no caso do Diogo Alves, fiquei a pensar, apesar de tudo, nós podemos dizer que há ali uma motivação material, não é? Ela queria ficar com o dinheiro que lhe davam por tirar as crianças da roda, por levar as crianças da roda, amamentar, criá-las, algumas também era criar, portanto, e ele de facto roubava as pessoas, não é? Agora, aquilo que nós temos aqui, já no caso do Borrego e no caso deste Estripador de Lisboa, é diferente. Fica um pouco a ideia que a vítima pode ser qualquer um, até ainda mais no Estripador de Lisboa do que no Borrego, porque no caso do Borrego, e esta é uma das hipóteses que vai ser colocada no Estripador de Lisboa, muitas vezes são pessoas
que se deslocam. Que num determinado território andam de um lado para o outro. Aliás, nós no Estripador de Lisboa vamos ver isso até com uma das figuras que vai ser investigada e que até vai levar a PJ a outro país da Europa para interrogar um dos possíveis suspeitos, a tese do camionista, não é? Seria o Estripador de Lisboa um camionista estrangeiro que viria e que depois, claro, estava aqui, ou um marinheiro, não é? Ou um marinheiro, e portanto pessoas que estão... Ou um português crescido no estrangeiro e que já tinha feito outros assassinatos lá fora. Claro. Tudo isto foi... É fascinante ouvir, de facto. Portanto, esta ideia de alguém que vem, que está aqui por um determinado período e se vai embora. Quando acontece o caso do Borrego, o Borrego, no espaço de Portugal continental, ele, e até numa área que tinha mais a ver com o norte do Alentejo, a zona da Grande Lisboa, ele de facto deslocava-se. Porquê? Ele tinha uma profissão que hoje, como é que é de explicar? Mas ainda há amuladores, ele era... de facas e tesouras. Facas, tesouras, na altura arranjavam-se chapéus de chuva, não é? Arranjavam-se chapéus de chuva. Ainda me recordo, ainda há amuladores, já ainda há amuladores. Não sei se andarão pelas ruas, como andavam antigamente, portanto, com uma espécie de flauta, uma gaita que andavam e, portanto, depois aquilo era uma melodia. Era sinal que vinha chuva. E era sinal que vinha chuva. E ele, como tinha essa atividade, acabava a andar, a deslocar-se para diferentes localidades, o que permitia, não é? Ora, estava aqui durante um tempo, depois passava para outro e lhe ia permitindo contactar com aqueles que depois viriam a ser as suas vítimas e daí também o espalhar pelo território, encontrava-se uma vítima aqui, outra ali, e naquela época, e portanto estamos a falar dos anos 60, 70, a possibilidade de estabelecer uma conexão entre um cadáver mutilado em Algés mais um cadáver mutilado ao pé de Porto Alegre ou em Setúbal era muito difícil. Portanto, quando de facto o fio foi estabelecido, até porque ele confessa muito, confessa muitos casos, é quase com uma surpresa que se percebe que há ali algo que foge ao padrão. Eu, entretanto, recebi uma mensagem a dizer que aquilo que tocam os amuladores é uma flauta de pano, de um ouvinte. Uma flauta de pano? A minha ignorância musical é uma coisa... Sim, é de plástico. É de plástico. A minha ignorância é de plástico ou a flauta? Não faço ideia. A flauta. Não sei. A do amulador. A do amulador. Pronto. E a minha ignorância em matéria de instrumentos também é um bocadinho plástica. Para não dizer mais. Portanto, aquilo que nós vamos ter aqui, quando se chega a esta figura do Estripador de Lisboa, e isso percebe-se ao longo do podcast, é que nós estamos sempre à espera que se descubra mais um. Será este? E depois ouvimos a descrição do alibi, não é? Porque simultaneamente este podcast também nos leva a uma outra coisa. Sim, leva-nos àquele país que tem aspectos não é contraditórios, é quase antagónicos entre si, mas leva-nos também a uma polícia judiciária que está a mudar, e que está a mudar muito, e que está a mudar muito na forma como investiga. A polícia judiciária trabalhava muito com base na intuição. Nós vemos muitas vezes os chefes, era assim que se chamava, de chefe Pereira dos Santos, chefe não sei o quê, a resolver os crimes, e depois... A Poirot? Sim, Sherlock Holmes? Era muito a Poirot, sim, modelo de Sherlock Holmes. E depois agora aqui temos uma outra forma, ou seja, começa a ser implementada uma outra forma, porque nós quando lemos tudo aquilo, no caso quando ouvimos aqui no podcast, as vítimas que se debateram, que tinham material debaixo das unhas, certamente, e nós pensamos, mas as análises e os testes e o ADN, não há, não é? Portanto, já havia impressões digitais e vamos ver como a PJ vai trabalhar com essa possibilidade. Infelizmente não se conseguiram elementos suficientes. Há ali um caso ou dois, que eu não vou dizer em que episódio é que a pessoa fica a pensar, bem, ele apresentou um alibi, não é? Mas o alibi é tão fraco. O alibi é tão fraquinho. Até porque o alibi depende de pessoas que são muito próximas, não é? E, portanto, se calhar, não é? Se fosse hoje, talvez, não é? Portanto, vemos a polícia, a polícia judiciária
tinha, ainda tem, mas à época tinha uma excelente reputação, não sei se internacional, mas entre os portugueses tinha. E portanto havia um bocado aquela ideia, a PJ vai sempre conseguir resolver isto, que resolvia sempre. Eram poucos os crimes que chegavam ao conhecimento, não é? Que ficavam por resolver e de repente, ou pelo menos nós tínhamos essa percepção, e de repente aqui não é isso que acontece. E começam a ser seguidos casos e mais casos, depois chega-se, ainda não ao ADN, mas há algo que para nós hoje já é uma evidência nessa nossa espécie de investigadores de sofá, que somos todos, a ver séries policiais, que é a questão do perfil. Não é? A dada altura, a Polícia Judiciária tem uma colaboração com o FBI. Vêm técnicos do FBI em Portugal para criar o perfil. Quem é que pode ser este homem? E esse perfil, isso vai mudar muito. Nós temos, aliás, isso está muito interessante no podcast, perceber isso, como é que o perfil começa a ser criado. Portanto, quem é aquele homem?